Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que estejam a ver este pequeno tutorial. Hoje vamos ver como instalar e configurar o KeePass, é um software de segurança para nós podermos armazenar todas as nossas senhas. No site keepass.info podemos ir buscar a nova versão e fazer a sua transferência. Temos dois tipos de transferência, uma delas é o software de instalação e a outra é o software portável. Vamos descarregar a da instalação. Guardamos o ficheiro, executamos e vamos proceder à instalação. No final da instalação podemos executá-lo. A primeira coisa que eles perguntam é se quer deixar os updates automáticos. Vamos dizer que sim, sempre temos a última versão sempre atualizada. E agora vamos criar uma base de dados. Clicamos em New e ele aqui informa onde é que a base de dados será guardada. Guardamos a base de dados num sítio onde a gente quer realmente colocar em segurança. Não devem esquecer onde é que foi guardada. Podemos, então, depois de guardar o local onde foi colocada a base de dados, nós temos que inserir uma chave mestra. Esta chave mestra será a chave do nosso cofre. Deve ser uma chave segura. As regras de uma chave segura são pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula, tem que ter um dígito, tem que ter um caractere especial, pelo menos um de cada. A seguir, o tamanho da string será de 8 a 10 caracteres, podendo ter mais, mas o normal para uma chave segura é entre 8 a 10. A senha neste momento é muito básica, o que significa que é muito fácil de saber qual é a senha e nós temos que dar sempre uma senha muito boa para que não seja encontrada. Vamos tentar esta. Ele diz que a senha é muito fraca e pergunta-nos se desejamos continuar ou não. Neste momento vamos continuar, o tutorial é só mesmo demonstrativo, mas a chave mestra deve ser muito segura. Podemos dar à base de dados o nome, clicamos em OK. Ele pergunta se queremos guardar as credenciais impressas ou então saltar este passo. Ele já nos tem aqui alguns exemplos de como é que criar uma chave. A chave deve ter um título, deve ter o nome, a senha e depois o endereço, caso necessário. Aqui, estes três pontinhos, se nós clicarmos uma vez, a chave será desvendada. Clicamos outra vez nos três pontinhos e a chave será oculta. Isto é o primeiro passo
para a criação da base de dados das senhas. Imaginemos que temos um site onde temos as nossas credenciais de acesso. Vejamos uma conta do Gmail. Clicamos em iniciar sessão. E pede-nos o endereço de e-mail. Muito bem. Nós aqui podemos dar nova entrada, com o botão lá direito do rato. E dizemos que é uma conta do Gmail. Dizemos qual é o endereço. E depois dizemos qual é a senha associada. Um dia, queremos entrar na conta de e-mail. Basta dar um duplo clique no endereço. Ele será copiado o endereço à memória e estará aqui embaixo a mostrar o tempo decrescente para limpar o endereço da memória. Ao chegar ao final, já não consigo fazer o colar do endereço. Por isso temos cerca de 12 segundos para fazer o Ctrl V do endereço. Clicamos duas vezes, chegamos ao endereço e colamos. Se passar o tempo, quando chegar a colar o endereço, já não existe. Deixa de estar em memória. A mesma coisa acontece com a senha. Se clicamos duas vezes, ele copia e depois no final chega e elimina. Isto é para manter a segurança do histórico de senhas e dos endereços. Podemos depois gerir aqui por grupos, na base de dados. Podemos arrastar, por exemplo, por e-mails. E dentro dos e-mails estará depois a conta de Gmail. Podemos criar mais grupos. Damos um nome, por exemplo, redes sociais. E depois podemos criar as senhas de entrada, por exemplo, do Facebook. Aqui embaixo podemos dizer o site do Facebook. E sempre que quisermos ir ao Facebook, podemos dar um duplo clique no endereço. Ele abre a página do endereço. E depois podemos copiar o e-mail e a senha. Mesma coisa podemos fazer para os restantes. Isto é apenas um exemplo daquilo que pode ser feito com o KeePass. No final guardamos e todas as nossas chaves serão guardadas direitinhas na base de dados. Apenas necessitamos de decorar uma senha, a senha mestra da base de dados. A senha mestra será sempre perguntada no início. Será sempre aquela senha que vocês devem ter em mente. Sem ela, nunca mais conseguem entrar na base de dados. É muito bom para quem tiver muitas senhas para guardar e às vezes é fácil esquecer. Então, apenas uma senha dá acesso a todas as outras que temos guardadas na base de dados. Obrigado por terem assistido a este pequeno tutorial. Até um próximo.